O barulho do cascalho sob os pneus do carro de luxo dele foi o primeiro aviso. Eu estava no jardim, com a tesoura de poda na mão e o cheiro de lavanda fresca impregnando o ar de Atibaia. Eu não precisei me virar para saber quem era. O peso do passado tem um som específico, um som de passos hesitantes de quem sabe que não é bem-vindo. Mãe! A voz dele veio como um sussurro quebrado, sufocada pela umidade da tarde. Eu continuei de costas. Naquele momento, o tempo parou. Minha mente foi jogada para 2 anos atrás, para o cheiro de metal do hospital e o som do meu próprio coração falhando. Eu me vi de novo naquela cama, implorando por um copo de água que ele nunca trouxe. Senti o frio do abandono antes de sentir o calor do sol de hoje. A pergunta que o público sempre me faz no canal Afonso Story é: como uma mãe consegue chegar a esse ponto? Como o amor se transforma nessa barreira de gelo? Antes de eu te contar as 4 palavras que destruíram o que restava da alma do meu filho, eu preciso que você faça uma coisa. Eu quero saber de onde você está assistindo este relato. Deixe o nome da sua cidade e do seu estado nos comentários. Eu leio cada história de traição e superação que vocês postam aqui. E se você acredita que o respeito vale mais que o sangue, inscreva-se no canal para acompanhar cada passo dessa reviravolta. A minha história não começou nesta mansão rodeada de flores. Ela começou em um sobrado apertado na Moca, em São Paulo. Eu era a dona Afonsa da confecção. Minha vida era o ritmo frenético das máquinas de costura, o barulho do motor que nunca parava e o cheiro de tecido novo que grudava nos meus pulmões. Eu criei o Olavo sozinha. Cada centavo que sobrava da venda das camisas sociais ia para a conta da faculdade dele. Eu comia pão com manteiga para que ele pudesse comer carne no restaurante da universidade em Barueri. Eu achava que estava investindo em um homem de bem. Eu achava que o sucesso dele seria o meu descanso. Como eu estava errada. O sucesso chegou para ele, mas veio acompanhado de uma amnésia conveniente. Olavo subiu os degraus de uma multinacional e, a cada degrau que subia, ele parecia esquecer um pouco mais o caminho de volta para casa. Os jantares de domingo foram substituídos por mensagens curtas de "estou ocupado". O carinho foi trocado por transferências bancárias esporádicas que pareciam esmolas para limpar a consciência. Mas o verdadeiro teste veio quando a vida decidiu cobrar o preço de décadas de esforço. Dizem que o câncer tem cheiro de medo. No meu caso, ele se manifestou como um cansaço que nem 10 noites de sono poderiam curar. Quando o médico pronunciou a palavra linfoma, meu mundo não desabou por causa da doença. Ele desabou porque, naquele momento, eu procurei a mão do meu filho, e encontrei apenas o ar frio da sala de espera. Mãe, eu estou em uma fase de transição na empresa. Não posso me ausentar agora, ele disse, sem tirar os olhos do celular de última geração. Aquelas palavras doeram mais que qualquer agulha de biópsia. Ele não viu quando meu cabelo começou a cair nos ralos da casa. Ele não ouviu meus soluços durante as madrugadas de náusea. Para Olavo, a minha doença era um inconveniente logístico, um erro no cronograma de sucesso dele em Alphaville. O golpe de misericórdia, porém, não foi a ausência. Foi a caneta. 3 meses após o diagnóstico, ele apareceu na Moca. Não trazia flores, nem esperança. Trazia papéis. Com um sorriso ensaiado de quem está fazendo um favor, ele me convenceu de que passar o sobrado para o nome dele era a única forma de garantir que o governo não ficasse com nada se algo pior acontecesse. Eu estava fraca. Minha mente estava nublada pela morfina e pelo desejo desesperado de ter a atenção dele por 10 minutos. Eu assinei. Assinei minha própria sentença de despejo. 2 semanas depois, o caminhão de mudança não era para me levar para uma clínica de repouso de luxo, como ele prometera. O caminhão era para esvaziar a minha vida. Ele vendeu o sobrado, o suor de 40 anos de costura, para pagar o bônus de entrada de um apartamento de cobertura para ele e sua nova esposa, uma mulher que nem sabia o meu nome. Ele me deixou em um quartinho nos fundos de uma vila em São Bernardo do Campo. Um lugar onde as paredes mofadas pareciam sussurrar que o meu fim estava próximo. Você precisa entender que agora eu tenho a minha própria vida, mãe. Não posso carregar o seu fardo, foi a última coisa que ele me disse antes de fechar a porta do carro e sumir no trânsito da Marginal. Naquela noite, sozinha e sem chão, eu fiz uma promessa. Se o destino me desse mais um sopro de vida, eu não seria mais a mãe que perdoa. Eu seria a mulher que sobrevive.
O som da porta batendo foi o ponto final de uma vida inteira. Eu estava sentada em cima de uma mala velha, no centro de um quarto que não tinha mais do que 6 metros quadrados. Em São Bernardo do Campo, a umidade parece que vem do chão e sobe pelas pernas, gelando até a alma. Olavo tinha me deixado ali com a mesma indiferença com que se descarta um móvel cupim, com pressa de ir embora. As paredes tinham manchas de mofo que desenhavam mapas de desespero. O cheiro de guardado e de abandono era sufocante. Eu olhei para as minhas mãos e não vi mais a costureira forte da Moca. Vi uma mulher que o câncer tentava devorar e que o próprio filho já havia enterrado. Naquela primeira noite, o silêncio da vila era interrompido apenas pelo som dos ônibus na estrada próxima e pelo choro de uma criança no quarto ao lado. Eu não tinha forças para desfazer a mala. Eu não tinha forças nem para odiar. O abandono de um filho deixa um buraco tão fundo que a raiva nem consegue preencher. Eu me deitei no colchão fino, sentindo as molas contra as minhas costelas salientes. A quimioterapia tinha me deixado frágil como um papel, e a traição do Olavo tinha me deixado transparente. Eu fechei os olhos e rezei, não para ser curada, mas para que o tempo passasse logo. Eu queria que a escuridão me levasse antes que a humilhação se tornasse insuportável. Mas o destino tem caminhos que a gente não entende. Na manhã seguinte, uma batida leve na porta me despertou. Eu achei que era o dono da vila cobrando o adiantamento que Olavo prometeu pagar, mas não pagou. Arrastei-me até a porta, ajeitando o lenço na cabeça para esconder a careca que me envergonhava. Quando abri, não vi um cobrador. Vi uma mulher que parecia esculpida em madeira de lei. Ela era baixa, com cabelos brancos presos em um coque perfeito e olhos que brilhavam com uma inteligência antiga. Você deve ser a Afonsa, ela disse, sem pedir licença para entrar. Ela carregava uma caneca de esmalte que fumegava um cheiro de ervas que eu nunca tinha sentido antes. Eu sou a Zenaide. Moro no número 4. Tome isso. É chá de poejo com um segredo que minha avó trouxe da roça. Vai assentar esse seu estômago revirado. Eu hesitei. Porque aquela estranha estava me ajudando. Mas o calor da caneca nas minhas mãos frias foi o primeiro gesto de humanidade que recebi em meses. Eu bebi. O gosto era forte, terroso, e de alguma forma, pareceu acordar partes de mim que estavam morrendo. Zenaide não perguntou do Olavo. Ela não perguntou da doença. Ela apenas olhou para o meu quarto e balançou a cabeça. O mofo é o inimigo da cura, Afonsa. E a solidão é o veneno da alma, ela sentenciou. Amanhã, você vai comigo para Atibaia. Eu tenho uma chácara lá que está precisando de mãos que entendam de delicadeza. E você, com essas mãos de costureira, sabe o que é dar ponto firme em coisa frouxa. Eu tentei argumentar. Disse que estava doente, que não tinha dinheiro, que meu filho tinha me deixado ali para morrer. Zenaide soltou uma risada curta, que parecia o som de galho seco se quebrando. Filho a gente cria pro mundo, mas tem uns que o mundo estraga. Deixa o Olavo pra lá. A terra não trai ninguém, Afonsa. A terra devolve o que a gente planta. O sangue pode ser ralo, mas a raiz de quem quer viver é profunda. Antes de eu continuar e te contar como essa senhora mudou meu destino e como eu comecei a planejar meu retorno triunfal, eu preciso te pedir uma coisa. Aqui no canal Afonsa Story, nós acreditamos que ninguém deve passar pelo que eu passei sozinha. Se você conhece alguém que está lutando contra uma doença ou uma traição familiar, compartilhe este vídeo. E não esqueça de se inscrever para ver como eu saí desse quartinho mofado para me tornar a dona de um império. Zenaide cumpriu a promessa. No dia seguinte, ela apareceu com uma caminhonete antiga que cheirava a terra molhada e esterco. Ela jogou minhas poucas malas na caçamba com uma força que eu invejei. A viagem de São Bernardo para Atibaia foi o meu renascimento. À medida que o asfalto cinza da grande São Paulo dava lugar ao verde das montanhas, eu sentia o peso no meu peito diminuir. O ar começou a mudar. Não tinha mais o cheiro de metal da quimioterapia. Tinha o cheiro da vida que insistia em brotar. Chegamos à pequena chácara de Zenaide no final da tarde. Não era uma mansão, mas era um santuário. Tinha canteiros de ervas medicinais, flores que eu nunca tinha visto e um silêncio que curava. Aqui é o seu lugar, Zenaide disse, apontando para um quarto simples, mas com as janelas voltadas para o nascer do sol. Você vai me ajudar com as ervas. Vai aprender que cada planta tem uma dor que cura e uma alegria que desperta.
O câncer pode estar no seu corpo, mas ele não é o dono da sua casa. Nos meses seguintes, minha rotina mudou. Eu acordava com os pássaros. No começo, eu mal conseguia segurar uma enxada por 5 minutos sem me cansar. Mas Zenaide era implacável. Ela me dava seus caldos, suas poções, principalmente, sua disciplina. Eu comecei a colocar as mãos na terra. No início, era apenas para ajudar Zenaide a separar as sementes de lavanda e alecrim. Mas descobri que minhas mãos de costureira tinham uma sensibilidade única para a botânica. Eu sentia a textura das folhas como sentia a seda e o algodão. Eu sabia quando uma planta precisava de mais água só pelo toque. Enquanto isso, o silêncio do Olavo era total. Eu olhava para o celular às vezes, esperando um sinal de arrependimento, uma pergunta sobre como eu estava. Nada. Ele estava ocupado demais vivendo o luxo que o meu suor comprou. Mas o que Olavo não sabia é que eu estava sendo regada. Assim como as sementes que eu plantava nos canteiros de Zenaide, eu estava criando raízes profundas sob a terra. Minha pele, antes amarelada pela doença, começou a ganhar a cor do sol. Meu cabelo, que Olavo achou que nunca mais cresceria, começou a brotar, fios brancos e fortes, como a fibra da minha avó madeirense. Você está pronta, Zenaide disse certa manhã, enquanto olhávamos para o nosso primeiro lote de óleos essenciais prontos para venda. O veneno saiu. Afonso. Agora é hora de produzir o antídoto. Foi ali, naquele jardim em Atibaia, que nasceu a marca Raízes de Zenaide. O que começou como uma cura pessoal estava prestes a se tornar a arma que eu usaria para retomar minha dignidade. Eu estava pronta para crescer, mas desta vez, eu não deixaria ninguém colher meus frutos sem antes aprender o que é o respeito. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, como o crescimento de um carvalho que resiste à tempestade. Enquanto o mundo acreditava que a Dona Afonsa da Moca era apenas uma lembrança enterrada em algum asilo de São Bernardo, eu estava me tornando outra pessoa em Atibaia. O linfoma, aquele monstro que Olavo achou que me venceria, começou a recuar. Os exames no hospital público, onde eu ia sozinha, de ônibus, enquanto meu filho desfilava de carro importado, começaram a mostrar o que os médicos chamavam de milagre. Mas eu e Zenaide sabíamos que não era apenas sorte. Era a terra. Era o suor. Era a vontade de viver para ver a justiça ser feita. Afonso, olhe para esse extrato de lavanda, Zenaide disse, segurando um frasco âmbar sob a luz do sol. Ele é puro. Não tem a química das grandes marcas. As pessoas na cidade estão ficando doentes de tanto respirar asfalto e mentira. Elas vão pagar caro por esse frasco de verdade. E elas pagaram. O que começou como uma venda informal para vizinhos e feiras orgânicas locais em Atibaia rapidamente ganhou proporções que eu jamais imaginei. Eu usei o meu conhecimento de décadas na confecção para organizar a logística. Se eu sabia como fazer 1000 camisas chegarem ao Brás em um dia, eu saberia como fazer nossos bálsamos chegarem às mãos das madames de São Paulo. Criamos a marca Raízes de Zenaide. Eu mudei minha aparência. Deixei o cabelo crescer em um corte moderno, prateado e elegante. Troquei os vestidos de chita por linho fino. Eu não era mais a mãe doente. Eu era a mente por trás de um fenômeno que começava a aparecer nas revistas de bem-estar. Mas eu mantive o meu rosto fora das redes sociais. Eu era um fantasma próspero. Um segredo guardado sob as montanhas de Atibaia. Antes de eu te contar como Olavo começou a cavar a própria cova enquanto eu construía meu castelo, eu quero te fazer um convite. Se você está gostando de ver essa volta por cima, se inscreva agora no canal Afonso Story. Histórias como a minha provam que o final de um capítulo não é o final do livro. Deixe seu like para que essa mensagem de esperança chegue a mais mulheres que foram traídas por quem mais amavam. Enquanto eu florescia, as asas de cera do meu filho começavam a derreter. Olavo sempre foi movido pela aparência. Ele não queria apenas ser bem-sucedido, ele queria que todos tivessem inveja dele. Com o dinheiro que ele conseguiu vendendo meu sobrado da Moca, aquele chão que eu limpei de joelhos por anos, ele tentou dar um passo maior que a perna. Ele entrou de cabeça em esquemas de pirâmide disfarçados de criptomoedas e investimentos de alto risco. Ele queria o caminho fácil. O caminho que não exige calos nas mãos. Ele se casou com uma mulher que era o espelho da sua alma, interesseira e fria. Eles viviam uma vida de fachada em Alphaville,
regada champanhe caro e fotos editadas no Instagram, enquanto os alicerces da sua fortuna de areia começavam a ceder. Eu recebia notícias dele através de um antigo fornecedor da confecção que ainda tinha pena de mim. Afonso, o Olavo está se metendo em encrenca. Dizem que ele pegou dinheiro com gente perigosa para tentar cobrir os rombos da empresa, ele me contou certa vez por telefone. Eu ouvi tudo em silêncio. Meu coração de mãe ainda dava um pequeno aperto, mas o frio do quartinho de São Bernardo logo tratava de congelar qualquer rastro de piedade. Eu não movi um dedo para avisá-lo. Ele queria ser um adulto independente. Pois bem, o mundo é um professor cruel para quem não tem base. A ironia do destino é que, enquanto Olavo perdia o respeito dos seus pares na multinacional devido à sua arrogância e erros técnicos, a marca Raízes de Zenaide recebia uma proposta para abrir uma frente em Ribeirão Preto e outra em Campinas. O mercado de luxo estava obcecado pelos nossos produtos. Eu estava ficando rica. De verdade. Mas eu vivia de forma simples. Todo o lucro era reinvestido. Eu contratei um advogado de elite, um homem chamado Dr. Arnaldo, que tinha uma sede de justiça tão grande quanto a minha. Dei a ele uma missão: investigue a venda daquela casa na Moca. Eu estava sob efeito de morfina pesada quando assinei. Quero saber até onde a crueldade do meu filho foi documentada. O que o Dr. Arnaldo descobriu foi pior do que eu imaginava. Olavo não só me enganou, ele falsificou laudos médicos para dizer que eu estava com as faculdades mentais comprometidas permanentemente, garantindo que eu nunca pudesse contestar a venda. Ele não queria apenas o dinheiro, ele queria me anular como ser humano. Isso é crime, Dona Afonso, disse o advogado. Podemos colocá-lo na cadeia hoje. Eu olhei para as minhas plantações de lavanda, balançando suavemente com a brisa de Atibaia. Eu senti um poder que nunca tive antes. O poder de decidir o destino de quem um dia decidiu o meu. Não, Dr. Arnaldo, eu respondi, com uma voz fria que me surpreendeu. A cadeia é pouco para o Olavo. Ele precisa sentir o que é ser invisível. Ele precisa sentir o gosto do café frio e o cheiro do abandono. Vamos esperar. O mercado financeiro vai fazer metade do trabalho para nós. A outra metade, eu mesma farei quando ele vier rastejando. E eu sabia que ele viria. Pessoas como Olavo não sabem construir. Elas só sabem pedir quando o que roubaram acaba. Naquela noite, eu queimei a última foto que eu tinha dele no meu criado mudo. Não por ódio, mas por uma necessidade de limpeza. Eu estava pronta para o próximo estágio. A empresária de sucesso estava consolidada. O vilão estava começando a cair. E o encontro que definiria nossas vidas estava mais próximo do que ele jamais poderia imaginar. O pavio da ganância de Olavo era curto, e o fogo finalmente atingiu a pólvora. Enquanto eu caminhava entre as fileiras de alecrim em Atibaia, sentindo a remissão da doença em cada respiração profunda, meu filho estava sufocando no ar-condicionado de Barueri. O castelo de cartas que ele construiu com o dinheiro da minha casa na Moca começou a desabar, e o som não foi de um estrondo, mas de um suspiro de derrota. As criptomoedas em que ele investiu como um apostador desesperado derreteram em uma manhã de terça-feira. Mas esse foi apenas o começo. A arrogância dele no trabalho, aquela mesma frieza que ele usou para me dizer que eu era um fardo, o tornou um alvo fácil nas demissões em massa da multinacional. Olavo não era indispensável. Ele era apenas um funcionário caro e malquisto que ninguém queria por perto quando as coisas ficaram difíceis. Recebi os detalhes pelo Dr. Arnaldo. Olavo tentou manter as aparências por 3 meses. Continuou frequentando os mesmos restaurantes caros em Alphaville, postando fotos de viagens antigas como se fossem atuais. Mas a realidade bate na porta, e ela não aceita filtros de rede social. A esposa dele, a mulher que ele escolheu para substituir a família, foi a primeira a saltar do navio. Quando o oficial de justiça apareceu para prender o carro importado, ela não ofereceu o ombro, ela ofereceu o divórcio. Olavo ficou sozinho em uma cobertura que já não lhe pertencia, cercado por móveis que ainda não tinham sido pagos e por um silêncio que, pela primeira vez na vida, o obrigou a pensar na mãe. Antes de eu te contar o que aconteceu quando o destino nos colocou no mesmo ambiente sem que ele soubesse, eu quero te pedir uma coisa aqui no Afonso Story. Você já viu alguém que humilhou os pais cair do cavalo? A justiça tarda, mas você acredita que ela sempre chega? Escreva justiça nos comentários se você está do meu lado. E se você quer ver o momento exato em que a conta chegou para Olavo,
Se inscreva e não perca nenhum segundo desta saga. O momento da minha pequena vingança silenciosa surgiu de forma inesperada. A marca Raízes de Zenaide foi convidada para uma exposição de grandes empreendedores orgânicos em um hotel de luxo nos arredores de Campinas. Era um evento de gala, frequentado pela elite que Olavo tanto idolatrava. Zenaide não queria ir. O brilho dessas luzes cega a alma, Afonso, ela disse. Mas eu sabia que precisava estar lá. Eu precisava que o mundo visse que a costureira não tinha apenas sobrevivido, ela tinha vencido. Eu me preparei como se estivesse indo para uma batalha, mas meu traje era de seda cinza pérola e colares de contas de madeira polida. Eu estava elegante, exalando um perfume de lavanda e autoridade. Meu cabelo prateado estava impecável. Eu não era mais a mãe doente, eu era fundadora de um império que todos queriam conhecer. Olavo estava lá, mas não como convidado de honra. Soube depois que ele havia conseguido um convite de última hora através de um ex-colega, tentando desesperadamente uma vaga em alguma empresa ou um investidor que salvasse sua pele. Eu o vi de longe, perto do buffet. Ele parecia menor. O terno, que antes parecia uma armadura de poder, agora estava um pouco largo, as olheiras fundas revelando noites de insônia e medo. Ele segurava uma taça de espumante como se fosse um bote salva-vidas. Eu passei por ele. Senti o rastro do meu perfume tocar o ar que ele respirava. Por um segundo, ele travou. Vi Olavo franzir a testa, tentando reconhecer aquela fragrância, aquele porte, aquela nuca que ele conhecia desde a infância. Mas ele não me reconheceu. Para ele, sua mãe estava apodrecendo em algum canto escuro de São Bernardo do Campo. Na cabeça dele, eu era um fantasma que ele já tinha enterrado sob camadas de culpa e negação. Naquela noite, eu fui a estrela. Falei para uma plateia de empresários sobre como a terra cura o que a cidade adoece. Recebi aplausos. Olavo estava no fundo do salão, tentando falar com um diretor financeiro que o ignorava solenemente. Eu vi quando ele me olhou no palco. Vi o momento em que a dúvida cruzou o rosto dele. Mas a iluminação e a minha nova postura o confundiram. Não pode ser ela, eu quase conseguia ler os pensamentos dele. Minha mãe é uma velha acabada, não essa mulher poderosa. Saí do evento sem trocar uma palavra com ele. O Dr. Arnaldo me encontrou na saída. Ele perdeu a cobertura hoje, Dona Afonso. O banco retomou o imóvel. Ele está indo para um hotel barato no centro, informou o advogado. Eu entrei no meu carro, um veículo confortável conduzido por um motorista que eu agora podia pagar. Olhei para as luzes de Campinas, sumindo pelo retrovisor. Deixe que ele sinta o frio, Arnaldo, eu disse. O Olavo precisa entender que o luxo sem base é apenas uma prisão com vista para o nada. A queda dele ainda não terminou. Eu voltei para Atibaia, para a paz de Zenaide e para a terra que me deu tudo. Eu sabia que o cerco estava fechando. Olavo estava perdendo os amigos, o dinheiro e o chão. Logo, a única opção que restaria para ele seria buscar o perdão que ele nunca deu. Mas o que ele ainda não sabia era que o perdão de uma mãe é sagrado, e ele o profanou quando assinou aqueles papéis na Moca. Eu não estava apenas esperando a queda dele, eu estava preparando o terreno para que, quando ele caísse, não encontrasse o meu colo, mas o espelho da sua própria crueldade. A fase de mártir tinha acabado. A fase de empresária estava no topo. Agora, começava a contagem regressiva para o encontro que mudaria tudo. Ele achava que precisava de dinheiro. Ele ia descobrir que o que ele realmente perdeu não tem preço, e não pode ser comprado de volta. Olavo finalmente conheceu o peso do concreto. Sem a cobertura em Alphaville, sem o carro importado e sem a esposa que amava seu extrato bancário, ele se viu exatamente onde me deixou 2 anos atrás, no limbo. Ele alugou uma kitnet no centro de São Paulo, um lugar onde o barulho dos ônibus na Avenida São João não parava nunca e o cheiro de escapamento substituía o aroma dos perfumes caros. Ele estava vivendo de favor, comendo marmitas baratas e sentindo na pele o que é ser invisível. Pela primeira vez, Olavo não era o executivo de sucesso. Ele era apenas mais um homem de terno amassado tentando conseguir uma entrevista de emprego que nunca vinha. A arrogância, que antes era sua armadura, agora era o seu maior obstáculo. Ninguém queria contratar alguém que se achava maior que a empresa, especialmente alguém com um rastro de investimentos fracassados. Enquanto isso, em Atibaia, eu observava o crescimento das minhas raízes.
Zenaide e eu sentávamos no alpendre todas as tardes. Ela percebia o meu olhar distante, voltado para as luzes da cidade que brilhavam além das montanhas. Você ainda pensa nele, não pensa? Zenaide perguntou, enquanto descascava sementes de girassol. Não penso no filho que ele é agora, Zenaide. Penso no menino que eu carregava no colo quando a máquina de costura quebrava, respondi. Mas o menino morreu. O homem que sobrou é um estranho que tentou me apagar da história. Zenaide parou o que estava fazendo e me olhou seriamente. O veneno dele não foi a falta de dinheiro, Afonso. Foi a falta de caráter. E o caráter só volta quando a fome aperta. Ele vai te procurar. Não porque te ama, mas porque você é a última porta que ele ainda não tentou arrombar. Antes de eu te contar o momento exato em que o Olavo descobriu quem eu realmente me tornei e como ele reagiu ao ver a minha nova vida, eu quero falar com você. O canal Afonso Story cresce porque vocês compartilham essas lições de vida. Se você acredita que ninguém deve ser abandonado na velhice ou na doença, deixe seu like e se inscreva. Sua inscrição é o que nos dá força para continuar contando histórias de justiça. A queda de Olavo chegou ao fundo do poço quando ele recebeu uma ordem de despejo da Kitne. Ele não tinha mais para onde ir. Ele tentou ligar para os amigos de Alphaville, mas os telefones davam caixa postal. Ele tentou procurar a ex-mulher, mas ela já estava com outro, em outro país, vivendo a vida que ele não pôde mais sustentar. Desesperado, ele começou a fazer o caminho inverso. Ele foi até a Moca. Parou diante do sobrado que ele vendeu e viu uma família feliz morando lá. Ele chorou na calçada, um choro de autocomiseração, não de arrependimento real. Ele foi até o Hospital Ipiranga, tentando descobrir se eu ainda estava nos registros. Nada. Ele foi até São Bernardo do Campo, no quartinho mofado onde me largou, mas o dono da vila apenas disse que eu tinha ido embora com uma velha de fibra e nunca mais apareci. Para Olavo, eu era um fantasma. E fantasmas não podem pagar dívidas. Mas o destino prega peças. Um antigo fornecedor de tecidos, que por acaso era um dos distribuidores dos insumos para raízes de Zenaide, acabou encontrando Olavo em um bar fétido no centro. Vendo o estado deplorável do rapaz, o homem comentou, sem saber do segredo. É triste ver você assim, Olavo. Logo agora que a sua mãe virou a rainha dos orgânicos no interior. Vi uma foto dela numa revista de negócios ontem. Ela mudou o nome, mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Olavo travou. O copo de plástico quase caiu de sua mão. Minha mãe. Rica. Em Atibaia. Ali, naquele bar úmido, o plano de Olavo mudou. Ele não viu uma oportunidade de pedir perdão. Ele viu um banco. Ele viu um resgate. Ele achou que o amor incondicional de mãe seria sua salvação financeira. Ele acreditou que, se aparecesse como um filho pródigo, chorando e implorando, eu abriria o cofre e limparia a sujeira que ele fez. Ele passou a noite seguinte acordado, planejando o que dizer. Ele ensaiou o choro. Ele escolheu a roupa mais surrada que tinha para parecer ainda mais miserável. Ele queria causar pena. Ele queria que eu sentisse culpa por estar bem enquanto ele sofria. Em Atibaia, eu senti um calafrio. Eu sabia que ele estava vindo. Zenaide me olhou e apenas disse, o lobo vestiu a pele de cordeiro, Afonso. Mantenha a sua tesoura de poda afiada. A poda dói, mas é o que faz a planta crescer forte. Eu me preparei. Não para um abraço, mas para um encerramento. Eu não era mais a mãe doente. Eu era a mulher que tinha aprendido o valor do silêncio e o preço da traição. O palco para o reencontro estava montado entre os pés de lavanda e o sol da tarde. Olavo achava que estava indo para casa. Ele estava indo, na verdade, para o seu julgamento final. O sol de Atibaia tem uma cor diferente do sol cinzento de São Paulo. Ele é um ouro líquido que banha as colinas e faz a terra brilhar. Naquela manhã, eu acordei com uma sensação de completude. Meus exames mais recentes, que o Dr. Arnaldo guardava em uma pasta de couro, confirmavam que meu corpo já gritava, remissão total. O linfoma não era mais o morador do meu corpo. Ele havia sido expulso pela disciplina, pelas ervas de Zenaide e, principalmente, pela minha vontade de não morrer como uma vítima. Eu me olhei no espelho. A mulher que me devolvia o olhar tinha a pele bronzeada e os olhos acesos. Meu cabelo prateado,
agora cortado em um estilo moderno que emoldurava meu rosto, era o símbolo da minha nova identidade. Eu não era mais apenas Afonsa, eu era a mente por trás de uma marca que estava mudando o mercado de luxo orgânico. O café está na mesa, empresária Zenaide gritou da cozinha, com seu tom de voz que não aceitava preguiça. Temos 3 carretas para despachar para Campinas hoje. O mundo está com fome de limpeza. Zenaide foi o meu alicerce. Enquanto eu lutava contra células doentes, ela me ensinou a ler o ritmo das estações. Ela me mostrou que a natureza não tem pressa, mas nunca falha. Sob sua tutela, eu deixei de ser uma costureira de roupas e passei a ser uma costureira de vidas. O negócio Raízes de Zenaide não era apenas uma empresa, era prova de que nós, mulheres de fibra, somos como as raízes da Ilha da Madeira. Quanto mais tentam nos arrancar, mais fundo a gente se prende ao chão. Antes de eu te contar como eu usei a minha nova fortuna para construir um muro que Olavo nunca conseguiria escalar, eu quero te fazer uma pergunta aqui no Afonso Story. Você acredita que o sucesso é a melhor vingança contra quem nos desprezou? Se você está vibrando com a minha cura, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal. Sua energia é o que mantém essas histórias vivas. Com a ajuda do Dr. Arnaldo, o advogado que odiava injustiças, começamos a movimentar as peças no tabuleiro legal. Descobrimos que a venda da Casa da Moca tinha brechas gravíssimas. O estado mental em que eu me encontrava, sob efeito de analgésicos pesados, invalidava qualquer assinatura feita naquele período. Mas eu não processei o Olavo imediatamente. Ainda não, Arnaldo, eu disse, enquanto assinávamos os papéis de expansão da nossa fábrica em Ribeirão Preto. Se eu tirar o dinheiro dele agora, ele terá uma desculpa para o fracasso. Eu quero que ele perca tudo por causa da própria incompetência primeiro. Quero que ele sinta o gosto da poeira que ele me obrigou a engolir. E assim aconteceu. Enquanto eu inaugurava lojas conceito em bairros nobres, Olavo estava se afundando. O mercado de criptomoedas, no qual ele depositou sua última esperança, virou fumaça. Eu soube que ele teve que vender até os relógios de marca para pagar dívidas de condomínio que estavam atrasadas há meses. Eu me tornei uma figura mística no meio empresarial. Eu mudei meu sobrenome artístico para um de meus antepassados portugueses. Para o mundo, e especialmente para Olavo, a mãe doente estava morta ou mofando em algum asilo público que o Estado providenciava. Eu era um fantasma próspero. Em 2 anos, o faturamento da Raízes de Zenaide explodiu. Abrimos frentes em todo o estado. Eu não usava mais lenços na cabeça. Eu usava chapéus de aba larga enquanto caminhava pelas minhas plantações de flores comestíveis. A terra, como Zenaide dizia, não trai ninguém. Ela me devolveu a saúde e me entregou a liberdade financeira que eu nunca sonhei ter na confecção. Certa noite, Zenaide e eu brindamos com um vinho produzido por nós mesmas. Você não é mais a Afonsa da Moca, ela disse, brindando. Você é a Afonsa da terra. Eu sou a Afonsa de mim mesma, Zenaide, respondi. Mas no fundo, eu sabia que a paz não estaria completa até que o ciclo fosse fechado. Eu recebia relatórios semanais sobre a decadência de Olavo. Ele já não tinha mais onde morar. Estava pulando de pensão em pensão, o olhar arrogante substituído por uma expressão de animal acuado. Eu sabia que o encontro estava próximo. Eu sentia no ar, como se sente a chegada de uma tempestade de verão. Ele estava começando a fazer perguntas. Ele estava começando a seguir os rastros da marca que levavam até Atibaia. Olavo não buscava a mãe, ele buscava um resgate. E eu, sentada em minha varanda, rodeada pelo perfume das ervas medicinais, estava pronta para mostrar a ele que algumas raízes são profundas demais para serem arrancadas por mãos sujas de traição. O palco estava pronto. A saúde estava restaurada. O império estava de pé. Agora, só faltava o vilão bater a porta para descobrir que a mulher que ele abandonou para morrer havia se tornado a dona de tudo o que ele sempre desejou. Enquanto a fragrância dos meus óleos essenciais conquistava as prateleiras mais caras de São Paulo, o mundo de Olavo exalava o cheiro azedo da derrota. Ele já não era mais uma sombra do executivo que um dia humilhou a própria mãe. Ele era uma caricatura de si mesmo. O apartamento em Alphaville havia sido lacrado, e a última lembrança de sua vida de luxo, um relógio suíço que ele tanto exibia, havia sido empenhado por uma fração do valor para pagar dívidas de jogo e bebida. Olavo agora habitava o centro de São Paulo, mas não os hotéis de luxo da Avenida Ipiranga. Ele estava em uma pensão barata,
onde o papel de parede descolava com a umidade e o som de brigas nos quartos vizinhos o impedia de dormir. Ele passava os dias em cafeterias com Wi-Fi gratuito, enviando currículos que ninguém respondia. No mercado corporativo, o nome dele estava queimado. Ele era conhecido como o homem que tinha sorte, mas não tinha caráter. A ironia era cortante. Ele, que me deixou em um quartinho nos fundos alegando que eu era um fardo financeiro, agora contava moedas para pagar um prato de comida. Ele sentia na pele o que é ser invisível para a sociedade. A arrogância dele, que antes era uma barreira contra o mundo, agora era uma ferida aberta que ninguém queria tocar. Antes de eu te contar como Olavo finalmente descobriu que eu era mulher por trás do império que ele tanto cobiçava, eu quero te perguntar uma coisa aqui no Afonso Story. Você já viu alguém que se achava superior acabar precisando da ajuda de quem mais desprezou? A vida é uma roda gigante, não é mesmo? Deixe seu comentário com a palavra reviravolta e se inscreva para não perder o grande confronto final. A descoberta aconteceu de forma banal, como costumam ser os grandes golpes do destino. Olavo estava em uma sala de espera de uma agência de empregos temporários quando pegou uma revista de negócios esquecida sobre a mesa. Na capa, o título dizia: A nova face do luxo sustentável, o mistério por trás das raízes de Zenaide. Ele folheou as páginas sem interesse, até que seus olhos pararam em uma foto de perfil de uma mulher caminhando por um campo de lavanda em Atibaia. A mulher estava de costas, usando um chapéu de palha e um vestido de linho impecável. Mas a postura, a maneira como ela inclinava a cabeça para sentir o aroma da flor, era um gesto que ele conhecia desde o berço. Ele leu a reportagem com as mãos tremendo. O texto falava de uma fundadora que preferia o anonimato, uma mulher que havia vencido uma doença grave e transformado sua conexão com a terra em um faturamento de milhões. O nome Zenaide ecoou na mente dele como um trovão. Ele se lembrou da vizinha da vila em São Bernardo. Lembrou-se de ter ouvido que eu tinha ido embora com uma velha. Não pode ser, ele sussurrou para o nada, atraindo olhares desconfiados das outras pessoas na sala. Ela estava morrendo. Eu vi os laudos. Eu vi o cansaço nos olhos dela. Olavo saiu da agência sem fazer a entrevista. Ele tinha um novo objetivo. Ele não buscava mais um emprego, ele buscava um tesouro. Na mente distorcida dele, a minha fortuna era, de alguma forma, dele por direito de herança. Ele não sentiu alegria pela minha cura. Ele sentiu raiva por eu ter prosperado sem ele. Ele sentiu que eu o havia enganado ao sobreviver. Ele gastou o que restava do seu dinheiro para pegar um ônibus intermunicipal até Atibaia. Ele não tinha um endereço exato, mas a marca Raízes de Zenaide era famosa na região. Bastou perguntar em um posto de gasolina para que apontassem o caminho. É a Chácara das Águas, lá no alto da colina. Mas prepare o fôlego, que a dona Afonsa não recebe qualquer um. Enquanto o ônibus sacolejava pela estrada de terra, Olavo ensaiava o seu papel. Ele limpou o terno amassado com a palma da mão e tentou ajustar o cabelo. Ele decidiu que seria o filho arrependido. Ele diria que foi enganado por sócios, que a esposa o manipulou, que ele esteve procurando por mim desesperadamente todos esses meses. Ele acreditava que, diante de um filho sujo de poeira e com lágrimas nos olhos, a velha Afonsa derreteria como sempre. Ele não sabia que a Afonsa que ele conhecia havia morrido naquele quartinho mofado. A mulher que o esperava no alto da colina era feita de terra e justiça, e ela não tinha mais espaço para as mentiras que ele carregava na mala. O contraste entre a decadência dele e o esplendor do meu jardim seria o cenário do primeiro ato do nosso ajuste de contas. O ônibus intermunicipal deixou Olavo no acostamento da rodovia, cercado por uma poeira que parecia grudar em seu terno barato como um lembrete de sua nova realidade. Ele caminhou pela estrada de terra que levava à Chácara das Águas com sapatos de couro rachados, sentindo cada pedra sob os pés. O sol da tarde de Atibaia, que para mim era um abraço, para ele era um carrasco. Ele suava, não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo de que a sua última cartada falhasse. À medida que ele subia a colina, a paisagem começava a mudar. Os muros de pedra cobertos por trepadeiras em flor e os campos de lavanda que ondulavam ao vento pareciam um cenário de filme. O cheiro era inebriante, uma mistura de terra úmida, alecrim e esperança. Para Olavo, porém, aquele perfume tinha o cheiro de dinheiro. Ele olhava para as estufas modernas e para os funcionários uniformizados colhendo flores e sentia uma ganância corrosiva.
Ele parou diante do portão de madeira maciça, onde um discreto brasão de metal exibia a marca Raízes de Zenaide. Ele tentou limpar o rosto com um lenço encardido e respirou fundo, forçando uma expressão de vulnerabilidade que ele não sentia há décadas. Antes de eu te contar como foi o exato momento em que os olhos de Olavo encontraram os meus através do jardim, eu quero te pedir um favor. Aqui no canal Afonso Story, nós sabemos que a justiça não é apenas sobre dinheiro, é sobre dignidade. Você teria coragem de perdoar um filho que te deixou para morrer, só porque ele agora está na miséria? Escreva sim ou não nos comentários. Sua opinião é fundamental para essa história. Eu estava no jardim superior, podando algumas mudas de jasmim, quando o interfone da guarita tocou. Dona Afonsa, tem um senhor aqui no portão. Ele diz que é seu filho e que precisa falar com a senhora com urgência. Ele parece bem debilitado, disse o segurança. Eu parei o que estava fazendo. A tesoura de poda pesou na minha mão. Eu sabia que esse momento chegaria, mas sentir o impacto da presença dele no meu território era diferente de apenas planejar. Olhei para Zenaide, que estava sentada no banco de madeira logo adiante, observando as borboletas. Ela apenas acenou com a cabeça, um gesto silencioso que dizia: chegou a hora de colher o que foi plantado. Deixe-o entrar, eu respondi, com a voz firme. Mas peça para ele subir a pé. Quero que ele sinta o tamanho da distância que ele mesmo criou. Olavo começou a subida. Da varanda, eu observava diminuir de tamanho diante da imensidão da propriedade. Ele caminhava devagar, fingindo um cansaço excessivo, talvez esperando que eu corresse ao seu encontro com um copo d'água e um abraço cheio de lágrimas. Mas eu permaneci imóvel. Eu era uma estátua de linho e determinação. Quando ele finalmente atingiu o pátio principal, ele parou. Seus olhos vagaram pela casa principal, pelas janelas amplas e pela fonte de água cristalina. Então, eles pousaram em mim. Eu vi o choque percorrer o corpo dele. Ele esperava encontrar uma velha definhando em uma cadeira de rodas, ou talvez uma mulher amargurada escondida em um canto. O que ele viu foi uma mulher radiante, com a pele viçosa, o cabelo prateado brilhando sob o sol e uma autoridade que ele nunca tinha visto em mim, nem nos tempos da Moca. Mãe, ele sussurrou, a voz falhando de verdade agora, mas não de tristeza, de puro espanto. É você mesma. Eu não respondi de imediato. Deixei que o silêncio do jardim, quebrado apenas pelo som da água da fonte, o engolisse. Eu queria que ele sentisse o peso da minha presença. Eu queria que ele percebesse que a mulher que ele tentou apagar da existência não só tinha sobrevivido, como tinha se tornado a dona de tudo que ele sempre desejou e perdeu. Olavo, eu disse finalmente, com uma calma que parecia gelo. Você demorou para encontrar o caminho de casa. Ou será que você só o encontrou porque não tem mais nenhuma outra casa para onde ir? Ele baixou os olhos, tentando forçar uma lágrima, mas eu já conhecia todos os seus truques. O palco estava montado. O vilão estava diante da sua juíza. E o confronto que definiria o resto de nossas vidas estava apenas começando. Ele buscava um refúgio. Eu estava preparada para entregar a ele a verdade. Olavo deu um passo à frente, as mãos trêmulas estendidas como se tentasse tocar uma miragem. Ele cheirava a suor e ao desespero das ruas de São Paulo, um contraste violento com o frescor de hortelã e terra molhada que envolvia minha varanda. Ele tentou sorrir, mas o gesto morreu em seu rosto ao encontrar o meu olhar. Eu não era mais o porto seguro onde ele despejava suas frustrações, eu era o espelho que refletia sua própria decadência. Mãe, eu nem consigo acreditar, ele começou, a voz embargada por um choro que ele tentava tornar convincente. Eu procurei a senhora por toda parte. Fui em hospitais, voltei em São Bernardo. Eu achei que tinha te perdido para sempre. Rezei todas as noites pedindo uma chance de me explicar. Eu dei um gole calmo no meu chá de melissa, sem desviar os olhos dos dele. Explicar, Olavo. Ou se desculpar porque o dinheiro acabou. É curioso como a sua memória espiritual só se ativa quando a sua conta bancária está no vermelho. Ele murchou visivelmente. Apanhou um fôlego curto e começou a narrativa que provavelmente ensaiou durante toda a viagem de ônibus. A senhora não sabe o que eu passei. Aquela mulher, a minha ex-esposa, ela me manipulou. Ela me obrigou a vender a casa da Moca, disse que era para o nosso futuro. E os meus sócios me deram um golpe. Eu fiquei na rua, mãe.
Eu dormi em lugares que a senhora nem imagina. Eu sofri o que ninguém deveria sofrer. Antes de eu te contar a resposta que eu dei para esse teatro e como eu revelei que sabia de cada mentira que ele contou, eu quero falar com você que está assistindo. Você acredita em segunda chance para quem vende a casa da própria mãe doente? Ou existem erros que o tempo não apaga? Deixe sua opinião aqui no canal Afonso Story. O seu comentário ajuda a mostrar para o mundo que o respeito aos pais não tem preço. Eu me levantei da poltrona de Vimy. O movimento foi fluido, sem a dor ou a fraqueza que ele esperava. Caminhei até a borda da varanda, ficando a poucos metros dele. Você fala de sofrimento como se fosse um especialista, Olavo, eu disse, minha voz soando baixa e cortante. Mas você não sabe o que é sofrimento. Sofrimento não é perder um apartamento em Alphaville ou um relógio caro. Sofrimento é acordar em um quarto mofado, sem cabelo, com os pulmões queimando pela química, e perceber que o filho que você amamentou assinou um papel para te transformar em uma mendiga enquanto você ainda estava viva. Eu estava confuso. Mãe, eu achei que a senhora não fosse resistir. Ele gritou, a máscara de bom moço começando a rachar sob a pressão da verdade. Ah, então o plano era esse? Como eu ia morrer, você achou que podia adiantar o inventário? Eu dei uma risada curta, desprovida de qualquer humor. Pois veja só, Olavo. A terra decidiu que eu tinha mais força do que a sua ganância. E a Zenaide, aquela mulher que você desprezou, me deu o que você me negou, dignidade e um propósito. Olavo caiu de joelhos no cascalho do jardim. Ele começou a soluçar, desta vez com a força de quem percebe que a parede que está tentando derrubar é feita de ferro. Por favor, mãe. Eu não tenho para onde ir. Me deixa ficar. Eu trabalho aqui, eu limpo esse chão, eu faço qualquer coisa. Eu sou seu filho. O seu sangue. Você não pode me deixar morrer na rua. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam limpas, fortes e cheias de vida. Lembrei-me das 4 palavras que eu havia guardado para esse momento, a sentença que eu preparei durante cada noite de frio em São Bernardo. Zenaide apareceu na porta da casa, observando a cena com a sabedoria de quem já viu muitos lobos tentarem se passar por cordeiros. Ela não disse nada, mas sua presença era o reforço que eu precisava. O tempo de Olavo havia acabado. O amor de mãe, que ele achava ser um recurso inesgotável, tinha sido drenado pela sua própria crueldade. Você quer um lugar para ficar, Olavo? Perguntei, inclinando-me levemente. Você quer a minha ajuda? Ele levantou o rosto, uma faísca de esperança suja brilhando nos olhos. Sim, mãe. Qualquer coisa. Eu mudo, eu juro que mudo. Eu respirei fundo o perfume das flores, o cheiro da minha vitória. Você vai ter exatamente o que você me deu, Olavo. Nem mais, nem menos. O ciclo vai se fechar hoje, mas não da maneira que você imagina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olavo ficou ali, de joelhos, esperando uma salvação que nunca viria daquela forma. Ele achava que tinha encontrado uma mãe rica. Ele estava prestes a descobrir que tinha encontrado uma juíza que não aceitava subornos emocionais. O vento de Atibaia soprou mais forte, trazendo o som das folhas de eucalipto que pareciam sussurrar o veredito final. Olavo continuava de joelhos, com a testa encostada no cascalho, em uma pose de humilhação que ele jamais imaginou assumir. Ele esperava que o meu silêncio fosse o prelúdio de um abraço. Ele acreditava que, no fundo, a dona Afonso da Moca ainda habitava aquele corpo elegante e que o coração de mãe falaria mais alto que a razão. Eu desci os degraus da varanda devagar. Cada passo meu era um segundo a menos na vida de ilusões que ele tentou reconstruir naquela tarde. Parei diante dele. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de um vermelho sangue, o mesmo vermelho da coragem que eu precisei ter para não desistir de mim mesma quando ele desistiu. Olhe para mim, Olavo, eu ordenei. Ele levantou o rosto manchado de lágrimas e poeira. Havia uma expectativa patética em seus olhos, a expectativa de quem acha que o perdão é um direito, e não algo que se conquista com anos de reparação. Você quer entrar? Quer uma cama quente e a proteção do meu teto? Perguntei. Ele assentiu desesperadamente. Pois bem, eu tenho uma resposta definitiva para você. Guardei essas palavras durante cada sessão de quimioterapia, durante cada noite em que o mofo de São Bernardo tentava roubar meu ar. São apenas 4 palavras,
Olavo. Ouça bem, porque elas serão o único sustento que você receberá de mim. Eu me inclinei e sussurrei, com uma clareza que cortou o ar como uma lâmina. Eu não te conheço. Olavo paralisou. O choque foi tão profundo que ele pareceu esquecer como respirar. Mãe, o que você está dizendo? Sou eu, seu filho. Meu filho era um menino que eu criei com amor e sacrifício na Moca, eu respondi, voltando a ficar ereta, sentindo o peso do mundo sair das minhas costas. Aquele menino morreu no dia em que você assinou os papéis para me despejar. O homem que está na minha frente hoje é um estranho. Um estranho que tentou lucrar com a minha morte e agora tenta lucrar com a minha vida. E eu não recebo estranhos na minha casa. Fiz um sinal para os seguranças. Eles se aproximaram silenciosamente. Mãe, por favor. Você não pode fazer isso. Está chovendo, eu não tenho dinheiro nem para o ônibus de volta. Ele gritou enquanto era levantado pelos braços. Zenaide me ensinou que a terra só dá frutos para quem a respeita, Olavo, eu disse, dando as costas para ele. Você plantou o vento. Agora, colha a sua tempestade. Enquanto ele era escoltado para fora dos portões, seus gritos de mãe foram se tornando distantes, perdendo-se no vale, até serem engolidos pelo som da natureza. Voltei para a varanda e me sentei ao lado de Zenaide. Ela pegou minha mão, uma mão agora livre de mágoas. Acabou, Afonsa? Ela perguntou. Não, Zenaide, respondi, olhando para as estrelas que começavam a surgir. Agora é que a minha vida realmente começa. Eu não senti ódio. Senti paz. A justiça não era vê-lo sofrer, mas sim não permitir que ele roubasse mais um segundo da minha alegria. Eu era Afonsa, a mulher que brotou das cinzas, e meu império era feito de algo que o dinheiro dele nunca poderia comprar. A minha própria alma de volta.